Criança, não tinha paz. Casei, também não encontrei aquilo que eu estava procurando. Tive filho, também não encontrei aquilo que eu estava procurando. Então, eu decidi que era hora de acabar com a minha vida. Eu cresci num lar muito conturbado, né? Meu pai era alcoólatra, né? E desde pequeno eu sempre via briga dentro da minha casa. Quando eu cheguei perto da adolescência, eu sofri um trauma de um vizinho, né? Que ele tentou me molestar, né? No mesmo dia eu procurei o meu pai, né? E pela minha surpresa, ele não acreditou em mim, né? A pessoa que devia me proteger, pelo contrário, não acreditou. E além disso, ainda me bateu, né? Então eu levei para mim isso como eu não posso confiar em ninguém. E a partir daí eu comecei a ficar uma criança mais agressiva, né? Comecei a ser muito agressiva, querer uma pessoa vingativa, de não gostar das pessoas. E eu cresci, né? Desse jeito. Sempre tentando buscar em alguma coisa aquele vazio, preencher aquele vazio, né? Então eu procurava em amizade, fazia coisa errada, procurava pessoas e eu nunca consegui me encontrar. Eu já estava numa certa idade, eu falei, não, vou começar a namorar, né? Vou começar a namorar porque o problema meu é falta de alguém, né? Pra mim, né? Foi aonde eu conheci o meu esposo. E durante o namoro era tudo bem, né? A gente tinha as brigas normais, mas não era nada muito assim, ó, nossa, ele vai ser uma pessoa agressiva, não. Aí eu me engravidei, né? E a gente resolveu casar. Foi aonde o meu inferno começou. Logo depois que eu ganhei o meu filho, foi a primeira agressão, né? A gente discutiu e a gente se agrediu, né? E a partir desse dia foram agressões atrás de agressões. E eu sempre querendo preencher aquele vazio, eu falei, não, vou ter mais um filho. Vou ter mais um filho porque ele vai ver que a gente é uma família e as agressões vão acabar. E pelo contrário, né? Eu engravidei de novo e mesmo assim continuaram as agressões, continuaram as brigas. Ele me deixava sozinha, saía de madrugada, né? Fazia coisa errada e eu ficava naquela aflição. Criança, não tinha paz. Casei, também não encontrei aquilo que eu estava procurando. Tive filho, também não encontrei aquilo que eu estava procurando. Então eu decidi que era hora de acabar com a minha vida. E num dia a gente brigamos, né? A gente se agrediu, era de madrugada, ele chegou bêbado em casa. E eu decidi sair de casa e falei, hoje eu vou dar cabo da minha vida. Só que na hora que eu estava andando na rua, eu lembrei que eu tinha um filho recém-nascido. Meu filho tinha 3 semanas. E eu lembrei, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Eu vou me matar e meu filho? Aí eu voltei para casa, aí diante de tudo que estava acontecendo, o meu primeiro pensamento foi, eu mato meu filho e depois me mato. E eu lembro que aquela voz ficava muito nítida na minha cabeça. Mata seu filho e depois se mata, porque para você não tem mais solução. E a minha sogra, vendo tudo isso, me fez o convite para ir para a igreja. Eu fui em algumas outras igrejas, né? Só que chegava lá, não era aquilo que eu estava buscando. Sempre eu escutava o pastor, ou o padre, ou quem estivesse ali falando da palavra de Deus, eu escutava, mas eu falava, mas parece muita fantasia. Quando a minha sogra me chamou para ir até a Igreja Universal, ainda eu fui até meio relutante. Eu pensei comigo, eu falei, é mais uma igreja, né? Porque eu já fui em outras e não resolveu. Mas ela chamou e eu falei, não, eu vou. No primeiro dia que eu fui, eu vi que tinha algo diferente. Foi diferente, a palavra que foi dada foi diferente. E o pastor, no final, o pastor me chamou e conversou comigo. Aí eu falei algumas coisas meio receosas, né? Falei algumas coisas assim por cima, o que estava acontecendo, que eu estava com problema no casamento. E ele falou que queria me ajudar, né? E eu cheguei na igreja só procurando pelo casamento. Porque na minha cabeça, aquilo que estava dentro de mim, que eu não conseguia encontrar a resposta,
era motivo do meu casamento do jeito que estava. E eu fiquei anos dentro da igreja, só procurando resposta do meu casamento. Eu queria que o meu casamento fosse solucionado, mas não procurava para mim. Meu esposo, ele também veio para a igreja, né? Começou a me frequentar junto comigo. E houve melhoras, mas não houve dentro de mim. E eu ficava sempre me questionando, por quê? Por que dentro de mim tem esse vazio? Muitas vezes eu fui para a igreja, estava lá, aparentemente parecia que estava prestando atenção, mas não prestava atenção, né? Naquilo que estava sendo falado, naquilo que estava sendo pregado. Eu ficava ali como se fosse uma pessoa convertida, vamos dizer assim. E dentro desse meio tempo, o meu esposo pegou Covid. E foi aonde que ele foi internado, né? E eu achei que ele ia morrer quando ele pegou. Porque quando o hospital ligou para mim falando, a gente vai entubar o seu marido. Foi assim, passou um filme na minha cabeça, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Ele vai morrer e eu vou ficar sozinha. Eu não tenho o Espírito Santo, estou tanto tempo dentro da igreja, não recebi o Espírito Santo. Como que vai ser? Se ele falecer, eu vou ficar sozinha. E aquilo que era mais importante para mim, eu vou perder. Porque eu só dava valor pro meu casamento. E foi aonde eu me arrependi de tudo que de tanto tempo dentro da igreja, eu me arrependi de não ter me entregue para Deus. Pensado na minha salvação, né? E eu lembro que eu também estava com Covid na época, eu não podia sair de casa, eu não podia fazer nada, porque nós estávamos em lockdown, não podia sair dentro de casa. Aí eu me ajoelhei na minha cama e falei, meu Deus, eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo, né, sem ter o seu Espírito dentro de mim. Me perdoa por tantos anos, tantas pessoas tentaram me ajudar e eu nunca dei ouvidos. Eu sempre priorizei algo que era importante, mas não era o principal. E eu me arrependi me arrependi profundamente de tudo. De todas as vezes que obreiros vieram conversar comigo e eu aparentemente prestava atenção, mas não estava nem aí, de pastores, de tudo, de tantas chances que Deus me deu. E eu nunca tinha reconhecido que era Deus que estava ali me ajudando. Depois que eu fiz essa oração, eu tive paz. Eu sabia que meu esposo estava internado, os médicos ligando para mim, no hospital ligando para mim, falando que ia entubar ele. Na hora que eu fiz essa oração, eu senti paz. Porque eu me coloquei realmente na vida, a minha vida e tudo na mão de Deus. Eu senti paz diante de tudo. Ainda o meu filho falava, mãe, o hospital não liga, não fala nada, como que o pai tá? Eu falava, meu filho, tá na mão de Deus. O que Deus decidir vai ser feito. Então eu tive paz, tive tranquilidade, não fiquei desesperada. Acabou, tudo o desespero acabou. Meu esposo, Deus foi assim tão maravilhoso, né, que ele teve Covid e ficou lá 17 dias internado. Mas quando ele saiu do hospital, ficou praticamente expulso, porque nem as enfermeiras estavam mais aguentando ele, porque Deus, ele curou ele de uma tal forma que eles ficaram assim, surpresos. Deus curou ele, não precisou de nada. Eu me arrependi, tomei uma decisão de me entregar 100% para Deus, de não olhar mais para nada, de viver uma vida para Deus de verdade. Eu me batizei, foi aonde que eu me voltei para Deus, deixei amizades, deixei tudo. Coloquei casamento, coloquei tudo de lado para viver, para entregar minha vida 100% para Deus. Nesse meio tempo teve uma fogueira santa e eu sacrifiquei, né? Sacrifiquei uma moto, né? E foi aquilo que no momento foi o que Deus pediu para mim, né? E foi depois desse sacrifício que houve realmente a mudança, a transformação, né?
Eu subi de um jeito e desci de outro. Eu subi uma Eliane meio assim, meio receosa, meio duvidosa. Será que vai acontecer? Será que não vai? E quando eu desci diferente. Eu desci com a certeza que Deus já estava fazendo, né? Já estava trabalhando dentro de mim. Quando eu decidi me batizar, eu decidi deixar tudo, né? Deixar as amizades, deixar tudo. Eu era uma pessoa que tinha que viver rodeada de pessoas para me sentir bem. E eu decidi, eu falei, não, hoje eu vou depender, agora, a partir de hoje eu vou me depender só de Deus. Eu não vou mais depender de ninguém. Eu era uma pessoa muito nervosa, extremamente explosiva. Se falava um A para mim, eu já falava o abecedário inteiro, né? Então, eu comecei a me policiar, né? A vigiar, né? E, lógico, Deus foi me ajudando, né? Foi me mudando, foi me dando calma, foi me dando paz. Eu lembro que do dia que eu me batizei, eu falei, agora eu vou buscar o Espírito Santo. Porque ele tem que ser a minha prioridade, ele tem que ser o primeiro na minha vida. E eu comecei a buscar em casa, ia para a igreja, nas reuniões, buscava o Espírito Santo, buscava de madrugada, né, fazia jejum, né, até que eu recebi o Espírito Santo. Nem o nascimento do meu filho pode substituir o dia que eu recebi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na minha vida, hoje, eu vejo que se eu tivesse tido a coragem de lá atrás, quando eu cheguei na igreja, ter feito tudo que eu fiz, e recebido o Espírito Santo, eu não teria passado nem 10% do que eu passei. Então eu vejo que hoje o Espírito Santo, ele é o meu tudo. Hoje eu estou como obreira, né? E poder ajudar as pessoas, levar a palavra de Deus até as pessoas, é muito gratificante. Porque a gente vê que sem Deus a gente não é nada. E aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero que outras pessoas também conheçam, né? Que a gente às vezes, quando a gente está passando por um problema, uma situação, a gente fala assim, para minha vida não tem jeito. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente vê que tudo tem jeito. Depois que eu recebi o Espírito Santo, né, teve a confirmação de que eu era filha de Deus, que realmente agora eu era uma filha de Deus, né? E com isso veio assim as bênçãos, né? Primeiramente a minha vida, né? A transformação da minha vida, a paz, né? A calma, a cura do meu interior, né? Da mágoa, de tudo. Segundo o meu casamento, é até engraçado falar, né, sobre o meu casamento, porque meu casamento, eu colocava meu esposo como um Deus, né, e ele era o meu tudo. E depois que eu deixei ele de lado para colocar Deus como meu primeiro, o meu casamento foi totalmente transformado. Hoje a gente vive como se a gente tivesse casado hoje. Sabe a lua de mel, aquele, né? Então hoje a gente vive assim. Não tenho nem como expressar a minha gratidão por Deus, porque hoje a minha vida é totalmente transformada e abençoada, porque tudo que a gente fica tentando com a força do braço, Deus hoje me dá por eu ser obediente, por eu ter sacrificado lá atrás, ter abrido mão de muitas coisas, e hoje Deus me dá tudo que eu preciso. Então, tudo que Deus fez e faz na minha vida são consequências daquela entrega que eu fiz lá atrás. Então, hoje a minha vida é para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus.